Olá, professor Hugo, professor Gabriel. Vindo aqui nessa nova etapa da entrega do portfólio, eu fico assim imensamente feliz e grato também para a questão até do próprio da construção do meu conhecimento, né? Que o curso de teatro está me dando a oportunidade já como docente também, aonde que muitas coisas vieram conversar com o meu projeto de pesquisa dentro aqui do curso e juntamente com o meu estágio supervisionado. Quando eu olhei e fiz a leitura da monografia do estágio supervisionado que é sobre relações étnicas raciais e construção do pedagogo na perspectiva da educação antirracista de Antônio Jonathan, eu vi assim que realmente é onde que eu estou querendo chegar, onde que eu estou querendo caminhar na projeção do que eu quero trabalhar dentro do meu projeto de pesquisa aí. Já conversado com a professora de metodologia, é realmente o que eu estou seguindo aí dentro dessa lógica, né, de trabalhar a questão das pedagogias decoloniais. Na outra etapa do portfólio passado, eu falei um pouco mais da construção do meu estágio que foi exposta no sentido de trabalhar a questão da negritude, né? Cuiabá é uma cidade que parcialmente foi fundada por negros, né? Não acredito que seja só Cuiabá, mas em outras cidades do Brasil também, mas aonde o contingente maior que a gente tem hoje de alunos são alunos negros. Numa escola que eu trabalho, uma escola de periferia, uma escola bem que atende ali 8 bairros, né, circunvizinhos, e esses 8 bairros são de extremamente a pobreza, né, que a gente vai ver. Então, quando a gente trabalha a questão ali do próprio vídeo, que fala do vídeo sobre a questão do ensino médio, né, da construção de diferentes tipos de pedagogia na construção para dentro das artes, né, é o que eu vi ali, que a gente não tem que trabalhar a disciplina de arte só como só uma mera disciplina. Ela vai para além disso, ela é um conteúdo e ela tem que ser fortificada. Ainda mais agora com essas novas diferenciações do próprio currículo do ensino médio, né? Que a disciplina de artes acabou se decaindo mais ainda, né? No sentido de sendo desfavorecida na questão conteudista, né? E a gente vê que, ao passar dos anos, a gente vê que cada vez mais a educação de artes, né, a arte-educação, ela tem se colocado grandes barreiras no sentido de não prosperar nesse sentido. E é nesse viés que o projeto, trabalhando dentro da construção do próprio estágio supervisionado, de trabalhar a questão das questões étnicas raciais, né, da menina do cabelo crespo, do menino que tem a cor, mas não se vê inferiorizado, a questão de uma prática de esporte, porque a gente vê isso dentro da própria escola, né, a questão da prática do bullying. Então a gente vê essas referências ideológicas de raça no sentido que quebra aí muita questão do próprio protagonista desse aluno. A gente vê alunos que não se veem, né? Não se vê minorias, a gente vê a questão de grande defasagem no próprio currículo, né? A questão das avaliações dos próprios outros componentes curriculares, a questão de alunos que acabam não sobressaindo muito bem, né? A gente vê alunos que passam para outros anos com a questão de deficiência naquele conteúdo. Por realmente que a gente viu isso, a gente vê isso em loco, os outros professores, a própria coordenação dessa escola que eu estagiei, no sentido que os alunos se veem inferiorizados por sua raça, por sua cor. E ainda mais que a gente vem falar também ali propriamente, né, no próprio vídeo, né, que trouxe, né, o vídeo da APS, né, que fala sobre a questão de religiosidade, a questão de sexualidade. Por exemplo, a gente vê aqui em Cuiabá que essa escola na qual eu estagiei, ela é uma escola que, na verdade, ela foi tombada dentro de um quilombo, né? Um dos quilombos daqui dentro da cidade de Cuiabá. E a gente vê a questão das raízes africanas, a gente vê a questão do candomblé, né? Que é muito preponderante, né, dentro dessas comunidades aí.
E quando a gente fala sobre religiosidade, a gente vê a questão dos dogmas religiosos de cada aluno, vê aí a questão também da questão do racismo religioso, né, nesse sentido também. E a escola é um palco para se trabalhar esse sentido, trabalhar essas questões das pedagogias decoloniais, né, de quebrar essa questão do patriarcado, a questão da cultura branca, no sentido que só as referências da branquitude como forma de pensamento, como forma ideológica. E não é. Então, quando a gente vê uma menina adolescente ou pré-adolescente, um menino também, a gente vê que tem um grande avanço, tanto os meninos dessa própria comunidade frequentam escolinhas de futebol, mas tem medo, né? A gente vê aí na própria imprensa, na própria mídia, a questão da culturalização do racismo até no próprio futebol. E a gente vê grandes prodígios que poderiam, né, ser vistos mais além, mas não vão tão além para o sentido da própria cor e da sua própria identidade. Mas antes, para trabalhar a questão da decolonialidade, as relações étnicas raciais dentro da escola, nós professores também tem que pensar. A gente vê também realmente professores que ainda têm essa raiz do preconceito, né, da própria arraigados em si mesmo. A questão, por exemplo, que a gente vê na própria LDB, a questão de trabalhar a questão da cultura, né, a questão étnico-racial, e não é trabalhada. E Cuiabá é uma cidade efervescente no sentido da matriz africana, né, e a gente vê isso despassado. A gente vê mais a culturização folclórica branca sendo trabalhada nas escolas do que realmente a gente tem que trabalhar a questão da territorialidade negra, no sentido de Cuiabá, que deveria ser despertada para os próprios professores e para a própria comunidade, mas não é. Por culpa também desses professores que muitas vezes se vê desmistificando a questão da sua própria identidade cultural da nossa cidade. Então, antes de pensar em trabalhar a questão da decolonialidade, a gente tem que trabalhar como professor também, né? A questão de como que eu vou desenvolver isso e tirar essas mazelas de racistas, né? A questão de poder trabalhar com essas crianças. Então, essa comunidade na qual eu estagiei, na qual eu vou levar a questão do meu projeto de trabalho de conclusão de curso, do curso de licenciatura, é trabalhar a ótica sobre uma visão raciais, nas relações étnicas raciais, juntamente com as artes cênicas, né, que a gente vê ali, os professores não devem conhecer um pouquinho, mas a gente vai lembrar de algumas culturas já muito conhecidas lá fora, que é o Siriri Cururu, que é faz parte do nosso folclore aqui da nossa região, daqui de Cuiabá, e a questão das danças de rodas, né, as danças de terreiro, né, que são colocadas e são postas aí em vários festivais culturais do Centro-Oeste, mas não é visto, não é colocado, não é trabalhado isso em sala de aula. Então, eu quero levar isso adiante, a questão do despertar da questão da cultura étnico-racial e as relações no sentido de trabalhar isso com os alunos, tanto do fundamental e do ensino médio. É isso, professores. Muito obrigado.